Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira que nós estamos aqui em busca de um pouquinho de uma palavra amiga, um pouco mais de aprendizado para as nossas vidas. Alguns avisos da casa. Os nossos estudos, às terças-feiras tem um estudo online com a Andréia. Todas as terças-feiras às 7h30, 19h30. Eu acredito que terminou o livro na terça-feira última e agora vai começar novamente no próximo ano. A gente avisa com antecedência qual é o livro, qual é a data que vai iniciar, se é janeiro ou se é início de fevereiro, tá? Os estudos de quinta-feira, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, presencial aqui na casa, às 19h30 também. O nosso estudo continua até dia 15 de dezembro. Então, está normal por enquanto, estão todos convidados para participar com a gente. Aos sábados tem evangelização infantil, juvenil e dos adultos, das 9 às 10h30. Vai ter o encerramento no dia 17 de dezembro também. Estão todos convidados também a participarem com a gente, tá? Nós iniciamos esse ano a campanha... agora nesse mês, né? Uma campanha dos panetones. Nós pegamos panetone da Bambini, uma marca que eu não sei se todos conhecem, mas é uma marca muito boa. Tem várias casas amigas que já fazem essa campanha há bastante tempo. E esse ano nós também resolvemos fazer para auxiliar nas obras da casa, para movimentar um pouco a nossa casa, tá? Aí quem quiser fazer encomenda, é só procurar algum de nós da diretoria que a gente faz anotação dos pedidos. Hoje nós estamos recebendo a Silvia de Rio Claro, a Silvia Pecenda. Ela vem nos falar sobre um tema muito interessante para a gente refletir. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então é com muita alegria que nós recebemos a Silvia hoje. E para dar início à nossa noite, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos amigos da casa, os mentores, aos nossos mentores individuais, agradecendo por mais essa noite, que aqui estamos reunidos em busca de aprendizado, de fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo em seguir sempre em busca dos ensinamentos do Cristo e de colocar em prática em nossas vidas, para que a gente caminhe com mais confiança, com mais leveza, superando as nossas dificuldades, confiando sempre na providência divina e nos ensinamentos de Jesus, que nos leva à nossa evolução e ao entendimento de todas as coisas que acontecem em nossas vidas, sabendo que tudo é justo, que as leis de Deus são amorosas e que todos os acontecimentos da nossa vida são para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, que nós possamos bem aproveitar as mensagens dessa noite, que nós possamos, unidos em pensamento, em sentimento, ter um bom entendimento. E assim, nós agradecemos a Deus a oportunidade e damos início a mais esta noite de aprendizado e de ensinamentos. Que assim seja. Silvia, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade, é sempre bom a gente conhecer outras casas, outras pessoas, outros espíritas
E como eu estava comentando com a Cecília, tem muita gente boa, né? E bastante gente trabalhando pelo movimento espírita. É muito legal essa visita. Então vamos lá. Então o tema, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. E para falarmos sobre o tema, eu vou apresentar para vocês uma historieta que o espírito Joana de Ângeles nos traz na obra Momentos de Saúde e de Consciência, através da psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco, num capítulo intitulado Saúde e Bem-Estar. E quando eu li esse livro, eu achei muito interessante, porque é uma historieta com um enredo diferente, né? A gente pensa que vai seguir por um caminho e segue por outro. Então eu queria compartilhar com vocês. Olha que interessante. Então diz assim: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Então o mestre com os seus discípulos. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e ajudaram? Prosseguiram. Não ajudaram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o carro. Comovido, o sábio propôs aos seus discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado e, após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. E aí, né? Qual que vocês acham que foi a reação dos discípulos, dos aprendizes, né? Assim, falando nos meus termos, como assim? O outro que estava rezando, ele não ajudou? Esse que estava lá todo bravo, às vezes falando palavrão, chutando pneu, sei lá, estava esbravejando. Ele ajudou? Como assim? Só que a Joana de Ângeles escreve melhor, né? Então, como que ela traz? Os aprendizes surpresos indagaram ao mestre. O primeiro orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo o auxílio. Será, pois, ideal que, Joana de Ângeles termina, né, as considerações. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar do paú é lamaçal, tá? É pântano. Te disponhas a retirar do paú o carro da tua existência, a fim de seguires feliz adiante com saúde e bem-estar. Então essa é a historieta, né, que a Joana de Ângeles nos traz, e aí a gente vai desenvolver o assunto em cima dessas duas pessoas, uma que orava pedindo ajuda e a outra que não estava pedindo ajuda, mas estava tentando resolver a situação. Então, pessoal, vamos lá, vamos para a primeira pessoa, né, explorar o assunto. Segundo Joana de Ângeles, a primeira pessoa estava orando, estava tendo uma atitude, esperando que a solução lhe chegasse às mãos. Então, a pessoa estava rogando a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Então, segundo o que nós podemos entender das palavras de Joana de Ângeles, essa estava sendo a única atitude que essa pessoa estava tomando, tá? Então, aí é que vem a primeira reflexão. Quais foram os momentos ou quantas foram as situações em que nós
numa situação dolorosa, numa situação complicada, em que nós nos sentimos impotentes, em que nós nos sentimos confusos, em que nós nos sentimos perdidos. Quais foram essas situações? Ou quais foram as circunstâncias em que a única atitude que nós tomamos foi ficar orando, para que a situação, a solução chegasse até nós, mas sem nós sabermos efetivamente quando ela viria, como é que isso aconteceria, como é que isso se daria. Para a gente refletir, quais foram as situações que a única atitude que nós tomamos foi rezar, foi orar. E qual foi a resposta do sábio por não ter ajudado esta pessoa? A pessoa orava, aguardando que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. E essa resposta do sábio nos remete ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec deu o título de Buscai e Achareis. Esse título que Allan Kardec deu ao capítulo 25, ele é inspirado no ensinamento de Jesus, buscai e achareis, constante do Sermão do Monte. O Sermão do Monte em Mateus é um sermão que pega 3 ou 4 capítulos, ele é bastante extenso, muito interessante de ser lido, e esse ensinamento, buscai e achareis, é apenas um trecho do Sermão do Monte. Esses trechos, especificamente buscai e achareis, consta do capítulo 7, versículos 7 a 11. Mas aí, pessoal, é o seguinte, nós conhecemos toda a dinâmica do verbo buscar? Vocês conhecem? Vocês conhecem o quão profundo e intenso é esse verbo? Buscar e achareis. Eu não tinha noção do que era, porque vocês não me conhecem, né? Mas o pessoal de Rio Claro sabe que eu gosto muito de pesquisar no dicionário. Quando eu vou desenvolver um assunto, eu sempre pesquiso o dicionário, o que uma palavra quer dizer. E às vezes eu aprendo com a definição, porque muitas vezes eu não sabia que aquela palavra significava tudo aquilo, e muitas vezes eu pesquisando no dicionário é que eu dou o direcionamento da palestra, tá? Então eu sempre pego o dicionário. Olha que interessante este verbo, buscai e achareis, porque quando a gente lê, né, Jesus ensinou buscar, a gente acha que é uma coisa tranquila, né? Eu estou buscando, um dia eu encontro. Olha que interessante, buscai e achareis. Segundo o grande dicionário OAS Online, o que significa a palavra buscar? Esforçar-se por achar ou descobrir algo ou alguém. Então, buscar é um verbo simples? Esforçar-se. Demanda um esforço, ou seja, demanda um algo a mais da nossa parte, né? Um esforço realmente. Olha a segunda, tratar de obter, procurar adquirir. Como é que a gente fala na nossa gíria? Se vira nos 30, não é? Ou como dizia meu chefe quando eu tinha que cumprir a meta, dá seus pulos. Tratar de obter, procurar adquirir. Também é fazer surgir uma oportunidade, ou uma ocasião, ou uma condição. Fazer surgir, é a gente que tem que criar. Também é fazer tentativa para, empenhar-se. Tudo isso buscar, pessoal. Também é ir ao encontro de algo ou alguém, encaminhar-se, dirigir-se. Então nós temos o quê? Buscar e achareis. O buscar é um verbo que demanda de nós uma atitude, uma ação em direção a algo ou alguém. Então é um verbo simples. Acho que por isso que Jesus falou buscar e achareis, né? A gente achava que ele estava sendo tranquilo? Não. O pessoal busca. Então, nas minhas palavras, como que eu falaria assim para mim que Jesus falou? Silvia, começa a agir
Começa a fazer que uma hora ou outra dá certo. Que uma hora ou outra você vai conseguir. Mas vai, começa. E aí, pessoal, nós vamos no buscar e achareis. Nós vamos conquistar, nós vamos encontrar exatamente aquilo que nós queremos? Exatamente aquilo que nós queremos? Não necessariamente, porque muitas vezes nós vamos conquistar aquilo que seja mais importante, a nossa condição de espíritos imortais, porque é isto que Deus nos dá, ou as leis divinas nos favorecem. Você busca, porém, você vai conquistar aquilo que seja mais importante para a sua condição de espírito imortal. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Que a gente quer alguma coisa, busca e não dá certo, e aí passa um tempo, a gente fala assim, nossa, ainda bem que não deu certo. Não tem essas coisas? Ainda bem que não deu certo. Por quê? Se desse certo aquilo que a gente queria, ou aquilo que eu queria, hoje eu poderia estar numa situação pior. Então, porque a gente realmente não tem ainda dificuldade nas nossas escolhas. Nós ainda somos imediatistas. Então, aquilo que parece como sendo uma solução, a longo prazo não vai ser a solução. Então, é importante sim, nós fazermos a nossa parte. Faz, vai, mas se não deu certo e você está fazendo a sua parte e não deu certo, tenhamos a consciência tranquila ou a paz de coração, é porque talvez não fosse para dar certo. Mas não é por causa disso que a gente vai desistir. Às vezes a gente só tem que mudar de direção, tá? E aí, pessoal, ainda no capítulo 25, no item 2, depois no item 1, quando Allan Kardec traz, né, o ensinamento de Jesus, no item 2, Kardec explica o que significa a palavra, essa expressão buscar e achareis. Então ele diz assim, do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Então eu só vou parar aqui de novo. Fui buscar no dicionário. O que é o trabalho? Encontrei também, dicionário OAS online. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, se nós queremos algo, nós temos que realmente nos movimentar para conseguir aquele algo. Ou uma atividade produtiva que realmente nós usamos os nossos membros, ou criativa. Então, o trabalho também é um verbo que requer o que de nós? Um movimento, uma atitude, ação. Eu quero algo, então eu vou me movimentar de modo a conquistar aquilo ou atingir determinado fim. Então, continuando. É o princípio da lei do trabalho. O que? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ou buscar e achareis. E, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este, ou seja, o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Nós já definimos o verbo buscar, o trabalho ou trabalhar, e o progresso. Vocês conhecem? Vocês sabem definir o progresso? A gente tem que, olha que legal. Também, grande dicionário OAS. Progresso. Movimento para diante. Avanço. Progresso também. Mudança de estado de algo que o move para um patamar superior. Crescimento, desenvolvimento. Nós conseguimos perceber qual é a tônica desses três verbos? Buscar, trabalhar e progredir. Qual é a tônica? O movimento, a ação, a atitude. Então, pessoal, no Espiritismo, na doutrina espírita,
aqueles postulados que Allan Kardec nos trouxe, né, que são as obras básicas que estão ali, para efetivamente nós conquistarmos algo, e essa conquista é mérito nosso, nós aprendemos isso na doutrina espírita, o que vai exigir de nós? Uma atitude em busca de. Sempre. Então, voltando ao devoto. Ai, desculpa, gente, olha, eu não passei o que é progresso. Olha lá, atitude. É tão bonitinho essa figurinha. Na próxima. Tão bonitinha essa atitude, essa figurinha, ó. Atitude é tudo. A gente, né, tá vendo? Duas coisas ao mesmo tempo. Então, atitude. É isso que nós temos que aprender. Em doutrina espírita, atitude é tudo. Mas aí, pessoal, vamos voltar ao devoto da nossa história. Será que quando o devoto estava em oração, ele estava colocando em ação todas as forças da sua inteligência? É lógico que a gente não pode desprezar os benefícios da prece, a eficácia da prece. Ninguém está falando que a gente não tem que orar. Mas, pessoal, como é que acontece essa ajuda do plano espiritual? Provavelmente o mestre, né, ele não ajudou aquela pessoa, o devoto, porque percebeu nele uma passividade muito grande. Então, talvez o mestre não tenha ajudado esse devoto até para que ele colocasse em ação as forças da sua inteligência. Então, de repente, se esse devoto tivesse ali orando, mas ao mesmo tempo tentando resolver a situação, porque às vezes, né, a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes está uma situação complicada, a gente está ali, está rezando, está pedindo. Então, se ele tivesse orando, mas ali olhando o que estava acontecendo, talvez nessa sintonia com o plano maior, vamos falar com a espiritualidade superior, nessa sintonia com a espiritualidade superior, mas tentando resolver, ele, através da intuição, poderia ter sido ajudado, por exemplo, desta maneira. Olha, vamos tentar achar alguma coisa aqui do lado para ver se a gente consegue tirar o seu carro do lugar. Será que se a gente fazer um buraco na frente dos 4 pneus, não dá certo? Será que se a gente achar alguma coisa para servir de anteparo e você acelera, ele sai? Quer dizer, se ele estivesse se movimentando, a espiritualidade encontraria nele melhores condições de ajudá-lo. Sim, é importante essa sintonia. Sim, para recebermos essa ajuda através da intuição, da inspiração. Só que nós temos que estar em movimento. Porque eles não vão falar assim, tá, Silvia, então vai, primeiro se mexe. Você está orando, beleza, se mexe. Aí eu te dou a intuição. Não é assim que as coisas acontecem. Ou pode até acontecer, mas primeiro venha, não vai dar para te ajudar se você não se mexer. Um exemplo. Tá? Então aí, pessoal, vamos partir para o item 3 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec enfatiza a importância da ação, a importância do movimento. Ele diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo do homem, o que é o trabalho do corpo? É essa atividade produtiva. Você usa os seus membros, você usa o seu corpo para reagir. Se o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se a gente não precisasse se movimentar, nós não teríamos nosso corpo com essa estrutura que nós temos hoje, que a evolução não teria nos proporcionado isso, uma estrutura que realmente dá conta de muita coisa. Seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, que é essa capacidade criativa, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que fez do trabalho uma necessidade. Não tem como escapar disso. Ele disse:
procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás dela o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Sempre, pessoal, é justamente esse movimento. Então, voltando ao devoto, realmente, se ele estivesse orando e ao mesmo tempo agindo, ele teria recebido ajuda, ele teria saído daquela situação. Porque oração nenhuma que a gente faz fica sem resposta, fica sem ajuda, nenhuma. Só que nós precisamos apenas saber entender como é que essa ajuda ou essa mensagem nos chega, tá? E aí, voltando ao espírito Joana de Ângeles, nesse mesmo capítulo Saúde e Bem-Estar, né, da obra Momentos de Saúde e Consciência, ela diz num trecho: afirma a sabedoria popular com propriedade, ali enfatizando a importância do movimento, da ação, da atitude. Afirma a sabedoria popular com propriedade: pedra que rola não cria limo. O que é uma pedra parada no leito do rio? Se a gente pisar, a gente escorrega, não é? Fica lisa. Pedra que rola não fica lisa. Sugerindo alteração de rota, movimento, realização. Olha aqui, esforça-te. O que é esforça-te? Também busca. Esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Nós ainda somos pessoas que um problema ou uma situação chata, ela consome toda a nossa energia, toda a nossa atenção, todo o nosso emocional. Só que também falando nas palavras da Silvia, tá? A fila tem que andar, pessoal. Se a gente ficar muito preso naquilo que não funciona, naquilo que não agrega, naquilo que nos consome demais, e se a gente se deixa envolver demais por aquilo, a gente consegue a solução? A gente consegue resolver? Ou a gente consegue resolver ou se envolver com outras coisas que são importantes, mas a gente está tão consumido por aquilo que não consegue? É o que ela fala. Tem situação ruim? Tem. Esforça-te por desconsiderar. Não quer dizer, como ela diz na sequência, que a gente não vai cuidar, mas não perca tempo demais. Não gaste energia demais. Vamos olhar para aquilo sim, mas vamos também nos envolver com aquilo que precisa ser feito, com aquilo que precisa ser construído, com aquilo que pode ser vivido e que é bom de ser vivido, porque é isso que nos alimenta para administrarmos nossas questões. Por exemplo, comentei com a Cecília, todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem questões para resolver, mas eu vim da palestra aqui em Pirassununga feliz da vida. Ai, que legal, eu vou conhecer. Eu estou curtindo o momento, está gostoso, está uma delícia, mas eu tenho problemas. Tá bom. Depois eu penso naquilo. Agora eu vou viver esse momento. Eu vou desfrutar esse momento. Eu vou preencher meu coração com esse momento. Porque eu, de coração preenchido, tenho um outro ânimo para resolver as questões que precisam ser resolvidas. Então nós precisamos nos permitir viver intensamente a nossa vida, que é boa, que é prazerosa. Situações complicadas todos temos, mas não pode nos consumir além do necessário. São as minhas palavras, mas a Joana de Ângeles fala assim, esforça-te por desconsiderares as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Planeja o teu presente. Estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar, sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura.
podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Não basta pedires ajuda a Deus, porém, deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem-estar ou mal-estar, dependem de ti. Então, está na nossa mão, efetivamente, melhorar ou não as nossas condições. Mas exige de nós um movimento, uma atitude, ação. Tudo bem? Esse é o primeiro devoto, a primeira pessoa da nossa historinha. Agora vamos para a segunda pessoa. Está aqui a segunda pessoa, né? Diferentemente do devoto, a outra pessoa, muito embora reclamando, muito embora esbravejando, ali toda agitada, ela estava tentando sair daquela situação complicada, não é? E aí, pessoal, a segunda reflexão. Quais foram os momentos difíceis ou as circunstâncias dolorosas em que nós, muito embora a nossa dor, muito embora até a nossa inconformação, não acredito que eu tenho que viver isso, não acredito que isso está acontecendo comigo, não pode ser verdade. Muito embora a nossa inconformação, mesmo assim, nós não nos acomodamos. Mesmo assim, nós não nos vitimizamos. Mesmo assim, nós não nos impotencializamos. E de uma forma ou de outra, nós buscamos ajuda, de uma forma ou de outra, nós tentamos fazer o nosso melhor, tentamos resolver a situação, muito embora não tomando as atitudes mais corretas, não fazendo as escolhas mais assertivas. Enfim, muito embora reclamando, inconformado, nós agimos, tomamos uma atitude. E aí, qual foi a resposta do sábio por ter ajudado a pessoa que, muito embora brava, estava tentando resolver a situação? Ele diz assim: embora desesperado por ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento, ele empenhava-se. Qual é o outro significado de empenhar? Lembra? Buscar, esforçar-se. Esforça-te por desconsiderar, busca. Empenhava-se, buscar também. Ele buscava, merecendo auxílio. Sim, ele já estava fazendo alguma coisa, ele já tinha dado ali um começo. Então, quando veio os sábios discípulos ajudar, estava tudo mais fácil, porque ele já tinha feito alguma coisa. Então, pessoal, mais uma vez enfatizando, como a gente tem, daquilo que a gente estuda na doutrina espírita, como é que a gente pode entender a dinâmica da ajuda do plano espiritual superior, de Deus, do nosso anjo da guarda? Aí cada um define para si a maneira que acha mais interessante. Como é que acontece essa dinâmica? Nos nossos momentos mais difíceis, sim, nós precisamos começar a fazer. Nós precisamos entrar em sintonia com o alto, porque é só a partir daí que esse alto efetivamente consegue nos ajudar. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não é porque é uma exigência, se você não fizer, não vou fazer nada por você. Não encontra condições em nós. Essa sintonia com o plano espiritual não é só oração, é também atitude, é também ação. E eu nunca tinha me tocado uma pessoa que falou, orar, oração. Até na palavra oração já tem aí atitude. Tá bom? Tudo bem? E aí, para finalizar a sua historieta, a Joana de Ângeles, ela apresenta um caminho do meio. Nem falta de atitude, nem reclamação. Qual é a atitude do meio que a Joana de Ângeles diz? Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar do paú, ou seja, do pântano,
o carro da tua existência, a fim de seguires feliz adiante, com saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar é o título do capítulo. Então, pessoal, na minha interpretação, tá? Aí, lógico, vocês podem ter outra, mas na minha interpretação, eu consegui ver nessas palavras de Joana de Ângeles 3 potenciais ou 3 qualidades que a gente precisaria aprender efetivamente a desenvolver para nós conseguirmos sair melhor ou conseguir resolver melhor as nossas situações difíceis. Quais são esses 3 potenciais? Resignação, conhecimento e atitude de superação. Então vamos lá. Por que resignação? Quando Joana de Ângeles diz assim, sem reclamar. Vocês reclamam? Eu não, tá, gente? Ainda bem que meu marido não está aqui para me desmentir na frente de todo mundo. O que é sem reclamar? Fui buscar no dicionário também. O que é resignação? Aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Eu aceito, não significa que eu concorde, não significa que eu vou me acomodar. Eu aceito. Isso aconteceu comigo, eu aceito. Então, a resignação nos dá maior ânimo. Resignação não é passividade, não significa passividade, que outra palestra muito interessante sobre a resignação. Não é passividade, mas esse fato de você aceitar sem reclamação, você consegue ter mais equilíbrio, mais bom senso, você consegue pensar melhor para resolver a questão. Você aceita, você acolhe, mas não necessariamente você tem que concordar, você tem que se submeter, você tem que aceitar como sendo algo definitivo. Então, sem reclamar. A segunda coisa que é importante é o conhecimento. A segunda qualidade potencial é o conhecimento, quando ela diz assim, pensando corretamente. Se nós não aprendemos, se nós não estudamos, se nós não buscamos informação, se a gente não busca ajudas efetivas, muitas vezes diante das nossas situações a gente não tem lucidez. O que é lucidez? Clareza de ideias, clareza de pensamento para sair daquelas situações. E efetivamente é só com estudo. Como nós somos espíritas, eu sou espírita, como nós somos espíritas, a doutrina espírita nos proporciona muito material para formarmos essa base intelectual, essa alicerce intelectual para a gente conseguir resolver melhor as nossas questões. Doutrina espírita é aquilo que Kardec nos trouxe, mas nós temos obras da literatura espírita. Então todos os outros autores são literatura espírita, Chico Xavier, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco e vários outros. Então, pessoal, o Espiritismo tem uma gama de livro para a gente ler. E o legal é que a maioria desses livros está tudo na internet, para você fazer download. Então, ninguém nem pode alegar que não tem dinheiro para comprar. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, que é o órgão maior no Brasil, que a sede é em Brasília e que realmente tem vários estudos ali, muitos estudos interessantíssimos. Está tudo ali. Todos os livros dos estudos estão ali para que você pode obter gratuitamente. Você pode comprar também. Então, é essa busca de conhecimento, pensando corretamente. E aí, a terceira atitude é justamente a superação, essa vontade de querer ser maior que aquela circunstância, para que justamente você tenha esse mérito da superação, você conquiste efetivamente qualidade de vida. Então ela diz, te disponhas a retirar do baú do pântano o carro da tua existência. Então, resignação, conhecimento, atitude de superação, oração aliado à ação. Oração aliado à atitude. Olha quanta coisa. Tudo isso vocês têm que ter.
Pessoal, então agora, olha, para finalizar, ali ó, resignação, conhecimento e atitude de superação. Para finalizar, eu trouxe duas mensagenzinhas da Joana de Ângeles. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Esse livro assim, Momentos de Saúde e Consciência. Eu entendo que são mensagens, formaram 2 livros e que está num só. Na primeira parte, Momentos de Saúde, antes de desenvolver o capítulo, a Joana de Ângeles traz mensagens para os nossos momentos de interiorização, de reflexão, tá? E no segunda parte, que é Momentos de Consciência, não, ela já entra efetivamente com o capítulo. Então eu trouxe 2 mensagens de superação. Na primeira, ela diz assim, ou nos sugere que pensemos dessa forma: a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Ela diz aqui, a presença divina faz por mim o que eu tenho que fazer? A presença divina resolve os meus problemas? A presença divina me apoia, me incentiva. Como a gente diz aí na gíria, né? Deus fala assim para a gente, tamo junto, vai que tamo junto. A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Cada momento constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. Cada momento que a gente vive é precioso. Não tem um momento que não seja rico. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a aprovação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. O que é esforço, pessoal? É atitude, mas é busca. Buscai e achareis. A mudança, a alteração de comportamento propõe busca. Como é que a gente vai mudar o nosso íntimo se nós não buscarmos por material, por subsídio, por ajuda, para começar todo esse processo de mudança íntima? Estou fadado à felicidade, que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Nós temos consciência da nossa condição divina? Nós temos consciência que trazemos dentro de nós todos os potenciais divinos? Nós temos consciência dessa herança espiritual? É a nossa herança espiritual. Então, tudo que nós vamos desenvolver, todos esses potenciais que o Espiritismo nos estimula ao desenvolvimento, nada mais é que são potenciais divinos, que ainda se encontram em estado ali meio adormecido, meio restrito, mas que compete a nós desenvolvermos. E aí, a segunda mensagem dela, essa é do capítulo 3, tá? O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. Auxílio, ele ajuda, me invade. Tudo acontece através de mim. Não é assim, o auxílio divino resolve os meus problemas. O auxílio divino me invade para que eu consiga resolver os meus problemas. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista dos recursos superiores, oração e atitude. Serei o sol do esforço pessoal e, banhado pela divina luz, me restaurarei, sendo feliz. Pessoal, essa mensagem da noite. Mais uma vez, obrigada pela atenção e que a gente tenha consciência, sim, tudo que a gente precisa depende da nossa atitude. E quando a gente supera, quando a gente cresce, vocês já sentiram aquele gostinho de vitória? E é muito importante isso. Agora eu não lembro
o capítulo, mas se não me engano no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta a montanha, quando numa das mensagens, Allan Kardec, eu acho aquilo ali fantástico, Allan Kardec fala da fé que move montanhas, né? No final da mensagem ele escreve com a oração, no final, mais ou menos assim, que a gente possa dizer para nós mesmos: fui o mais forte. Diante do problema, eu superei, eu conquistei. E o que é esse crescimento, pessoal? Não sei se acontece com vocês, mas é assim, ó. Hoje eu tive uma situação e eu tomei determinada atitude. Talvez não muito boa, mas tomei determinada atitude. Mas eu paro e penso assim: nossa, mas se fosse mês passado eu ia fazer pior. Ainda bem que eu consegui fazer melhorzinho. Isso é uma evolução, pessoal. Se a gente consegue fazer melhor, são superações, são crescimentos que têm que funcionar em nós sim como fator de automotivação. Eu não sou perfeita, eu não dou conta de tudo, mas eu estou ali na luta para fazer melhor. E gradativamente eu vou conseguindo, gradativamente eu vou tendo essa ajuda. E abrir realmente a atenção, a percepção para essa ajuda que vem do alto. Nós nunca estamos sozinhos, nem no bem, nem no mal. Mais uma vez, boa noite e muito feliz de estar aqui. Pode chamar outras vezes, tá bom? Eu sou arroz de festa, falei, Pacília, eu sou arroz de festa para dar palestra, adoro. Até mais, pessoal.